famílias que neste momento estão reunidas a acompanhar esta ação tão feliz e tão oportuna do Departamento da Pastoral Familiar, que eu quero saudar e a quem quero agradecer por esta iniciativa e, ao mesmo tempo, por este arrojo, esta coragem de empreender novos métodos com a beleza da fé para levar luz e coragem à vida de todos. Gostaria de dar um beijinho às amigas crianças que estão por aí e pedir-lhes desculpa porque agora vão ter que deixar os seus pais, os seus avós, um bocadinho sossegados para poderem ouvir. Mas um beijinho, um abraço, um afago muito terno, muito ternurento para eles. Também queria cumprimentar os avós, as avós, queira Deus que haja algum bisavô ou alguma bisavó, porque a família somos todos afinal. Também tenho a minha mãe, com 85 anos, que faz parte da minha família e que está aqui comigo nesta primeira parte, depois irá deitar-se porque é muito para ela. Queria, pois, situar-me neste momento que vivemos, que é um momento de advento. Estamos todos à espera de vencer, com a ajuda de Deus e a força que Ele nos dá, à luz da nossa inteligência, de vencermos esta pandemia Covid-19. Mas temos muitos outros adventos na vida. A vida, afinal, não se esgota, nem se resume à pandemia. Não estamos decapitados à pandemia. Queria sentir os que estão agora em tempo de avaliações, porque estamos num fim de trimestre. Haverá por aí jovens, adolescentes, a estudar, a preparar frequências. Queria dar-lhe um abraço. Eles estão no advento do seu curso, da sua vida e do seu futuro. Estamos a ver que advento é isto, é a expectativa. O advento de quem espera recompor a sua empresa, o seu trabalho, nesta crise que vivemos, fruto da pandemia, que é de facto uma crise económica muito preocupante, que tem a ver com o nosso trabalho. O advento que nós todos temos de ver a luz ao fundo do túnel, da vitória, pela vacina, pela exaustão desta pandemia, porque muitas pestes que aconteceram ao longo da história, no tempo que não havia vacina, a vacina é recente na história da humanidade, se extinguiram por si próprias, se exauriram. A natureza teve força de as dominar. E muitas vezes há testemunhos vivos, até com monumentos erguidos, igrejas, basílicas, da intercessão de Deus, que diretamente pôs a sua mão no barco que vacilava nas ondas altas e agrestes do mar revolto e disse ao vento, cala-te, e a pandemia desapareceu. Nós somos homens e mulheres de fé e por isso sabemos que não vamos sós e também sabemos que o Senhor ilumina a nossa mente e potencia a nossa debilidade para connosco construir e edificar um mundo liberto, onde nós possamos viver com alegria. Por isso, temos a certeza que chegará a luz brilhante do fim desta adversidade. Estamos em advento. O advento litúrgico, que amanhã dá início, começou já hoje, nesta tarde, com as primeiras vésperas, com as missas vesperdinas, celebra a vinda de Jesus Cristo no tempo, na história dos homens, para trazer-lhes a salvação. É, portanto, o tempo de expectativa, de esperança, de vigilância atenta, em que o cristão é chamado a viver em plenitude para poder receber dignamente o Senhor no momento em que Ele vier. Eu gostava de parar aqui um pouco. Ele já veio, nasceu, temos todos essa noção. O Natal que vamos celebrar
esta é uma marca da nossa história, vai ficar no álbum das nossas fotografias como algo muito, muito diferente. Este Natal em pandemia. Na minha vida é a primeira vez, tenho 59 anos, com o caminho dos 60. E na vida da maior parte de nós é a primeira vez, e Deus queira que seja a última. Mas é uma experiência que não será indelével ou contornável. Vai marcar a humanidade e a vida de cada um de nós. Vamos preparar este Natal que celebra a vinda do Senhor. Ele já veio, nasceu, foi homem, historicamente registado numa conjuntura política do Império Romano, quando era Quirino governador da Judeia. Conhecemos, portanto, os pormenores da sua vinda histórica. Mas ele continua a vir. Sempre que nós celebramos a Eucaristia, sempre que nós acolhemos a sua palavra, sempre que nós o escutamos no nosso coração e na nossa consciência, sempre que nós o vemos nos sinais dos tempos, nos cruzamos com o seu olhar faminto, necessitado, num carenciado, ele continua a vir. Vem muitas vezes à nossa vida. Vem todos os dias e apela-nos e chama-nos e bate à nossa porta. Ele continua também a vir na nossa existência quando chegamos ao fim da viagem nesta terra e a minha irmã morte nos abraça e nós, como Jesus, dizemos: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor virá um dia, no fim dos tempos, para coroar a história com aqueles que foram dele, que amaram, que serviram, que deram a vida. Será um dia grande, glorioso, em que o amor vencerá para sempre o egoísmo e o ódio, em que a luz vencerá as trevas, em que se dará o juízo final. Por isso, o Advento celebra o Cristo que já veio, neste sentido de termos uma memória viva, celebra o Cristo que vem muitas vezes à nossa vida, misticamente, nos sacramentos, na palavra de Deus e nos sinais dos tempos e nos irmãos. Celebra o Cristo que vem e para nós, no fundo, acaba a história neste mundo quando nos envolvemos nos seus braços e partimos para o juízo pessoal e vivemos com ele na casa do Pai. E virá um dia. Por isso, esta expectativa, esta espera de uma igreja que é noiva de um Senhor que vai voltar, de um Senhor que virá. Eu gostaria muito de parar convosco agora no Evangelho. Olharmos para Maria como um dos modelos do Advento. Com José, com João Batista, com o profeta Isaías. São aqueles que souberam esperar. E Maria teve esta atitude tão profunda. Eu olhava convosco, em primeiro lugar, para a sua surpresa. Porque foi o Senhor que decidiu convidá-la, chamá-la. O amor de Deus é sempre um amor primeiro. Porém, é um amor tão desafiante, tão radical, que ela se sentiu convocada, convidada a ultrapassar-se nos seus próprios limites humanos. Ela foi convidada na radicalidade do amor, como Deus confiou nela, para ser a mãe de Jesus, o Salvador. O seu sim é um sim segundo, é um sim ao sim de Deus. O sim de Deus é a confiança nela, absoluto. Um sim em que Deus acredita totalmente nela. Por isso a chama radicalmente a um amor radical. O seu sim é uma resposta, é um amor segundo, em que ela se abre a este chamamento de Deus. Eu gostava de vos lembrar que é um Deus que é fiel. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel. É esse Deus anunciado pelos profetas que cumpre a sua promessa e vem à humanidade em Maria,
a jovem virgem que totalmente se põe ao serviço de Deus. Compreendemos todos que tudo isto é de Deus, é dom gratuito de Deus, decisão de Deus. Podíamos dizer mesmo que tudo isto é a fidelidade de Deus à promessa feita ao homem. Porém, há uma parte também humana, que é o apoio, a adesão, a concorrência do sim de Maria. É sempre assim para acontecer a obra de Deus. Deus ama primeiro, Deus confia em nós, Deus nos chama e depois o nosso sim é a parte imprescindível do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, do ser humano, do idoso, porque ele quer precisar de nós. Então nós estamos perante uma palavra muito importante. Deus chama. Vocare é a designação verbal de chamar em latim. Chamamento significa vocação. Enquanto estamos vivos, temos uma missão. Deus chama-nos a uma missão. E Maria é para nós esta grande referência ao sim a essa missão. Ela sentir-se impreparada. Como é possível se eu não conheço o homem? E compreendemos que ela teve medo. Não temas, Maria. Porém, o seu sim é de entrega, de abertura de coração. Então eu ponho-me nas tuas mãos e tu potenciarás o meu nada. Eu te ofereço o meu coração pobre, te ofereço o meu coração disponível, te ofereço o meu coração que não está cheio de mim, mas que quero que esteja cheio de ti. Neste momento eu gostava que cada um de nós pensasse na sua missão. Qual será a minha missão? Que tenhamos todos a certeza que o Senhor nos chama. Nascemos para alguma coisa. O Senhor nos criou para uma missão. Eu gostava de dizer muito baixinho, ao coração, ao ouvido, cada casal, que acredito que a primeira missão, e vai ser essa a primeira pergunta de Deus na eternidade, será: os teus filhos. Gostava muito que cada um de nós pensasse nesta grande confiança que Deus põe em nós. E dizer aos casais, com muita verdade, que é necessário apresentar pelo exemplo de vida o projeto matrimonial cristão. É necessário mostrarmos pela nossa felicidade, pela nossa diferença, que o matrimónio que um dia o Senhor realizou em nós pelo sacramento acontece todos os dias, porque todos os dias vos casais, na diferença do vosso feitio, na maneira de ser com marcas de gostos diferentes. Temos que casar um com o outro. Todos os dias vos casais. E até será natural que algum dia, algum momento do dia, não vos consigais casar e que façais a experiência do perdão. Gostava de parar aqui um pouco neste sim da família, que leva a uma relação afetiva forte e exemplo de vida para os filhos perceberem que são uma família cristã e são diferentes, que é uma casa diferente, porque a relação afetiva forte é um exemplo essencial para a educação dos filhos, que nascem neste berço cristão que gera para a vida e gera para a fé. Então, olhando para este momento da nossa reflexão, eu pergunto: quais serão os grandes sinais que o Advento pede a cada um de nós para respondermos de um modo cristão, livre, liberto, crescente e ao mesmo tempo amadurecedor a este caminho que a liturgia da Igreja nos propõe? Em primeiro lugar, que respondamos como Maria um sim, vigilante na fé, na oração,
na abertura atenta e disponível a reconhecer a vinda do Senhor nos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos batem à nossa porta, nos sós, naqueles que precisam de um estímulo, de uma amizade. Os sinais dos tempos andam por aí a vaguear. E nós sabemos que o medo não é caminho para vivermos esta nossa situação de pandemia. E o pânico só agrava a situação. Podíamos dizer que esta pandemia é um sinal a que nós saiamos de nós e batamos à porta do tu, através da mensagem, do telefonema, do cartão que enviamos, do sinal, muitas vezes um simples sinal positivo de vida ao outro, um sorriso dá tanta força a quem está só. Não esqueçamos nesta odisseia os idosos e façamos-lhes chegar os sinais de que eles estão no nosso coração. Esta vigilância na fé, na oração, abertura atenta e disponível, reconhecer a vinda do Senhor nos sinais dos tempos, é encontrarmos com Cristo no nosso dia a dia e na nossa estrada, em advento, fazendo acontecer Natal através do outro que olha para mim e me pergunta: o que tens para mim? Eis-me aqui, podemos dizer como Maria. Eis-me aqui, a humilde serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Podes contar comigo. É o que nós dizemos àqueles que nós sentimos que batem à porta do nosso coração, vendo neles Cristo. Em segundo lugar, este advento convida-nos a andar no caminho de Deus, a uma conversão de coração. Os cristãos antigos chamavam-lhe metanoia, mudança de vida, que pode até convidar-nos a olhar para dentro e a verificar se somos sempre humanos, humanizadores, se somos sempre um sim com que o outro pode contar, ou às vezes somos indiferentes, aliados, nem sim nem não, somos um ninho. Então o Senhor convida-nos, com João o Batista, a baixar as montanhas do nosso orgulho, da nossa soberba, os nossos pedestais, e a altear os outeiros das nossas indiferenças, das nossas omissões, o bem que podíamos fazer e não fizemos. Esta conversão pode nos levar até a experimentar o amor de Deus, ser uma oportunidade para experimentar quanto Deus nos ama no sacramento da confissão que nos prepara o Natal. Em terceiro lugar, o Advento pede-nos, como a Maria, o testemunho da alegria que Jesus, o Salvador, nos traz. Esse testemunho que ela levou, a Isabel, transpondo as montanhas e levando-lhe essa alegria que chegou tão fundo a Isabel que até o seu filho no seu ventre rejubilou. Testemunho de alegria, de sentido de vida, de libertação interior, de que somos pessoas salvas, que Deus nos ama como somos. A alegria é própria do Advento. Até vamos ter um domingo que vamos celebrar com um paramento cor-de-rosa, que significa alegria. O domingo letar é o domingo da alegria, terceiro domingo do Advento. Em quarto lugar, somos convidados a manter um coração disponível. Vou repetir, como João Batista, José, Maria, os pobres do Evangelho, os pastores de Belém, Ana de Fanuel, Simeão, para reconhecer Cristo na nossa vida, nas coisas pequeninas, simples, naqueles que se cruzam connosco, nos nossos filhos, nos nossos idosos, que são os avós dos nossos filhos e os nossos pais. E finalmente, a fazer da Eucaristia que celebramos em cada um destes domingos do Advento, o reconhecimento de um Cristo já presente, ali na sua palavra, no pão e no vinho feito corpo e sangue de Cristo por mim, mas que ainda não está presente em tantos ambientes desumanizados, em tanta frieza,
em tantos gestos de corrupção, de cinismo, em tantas situações mafiosas, onde é preciso pôr, semear, colocar Cristo, a nossa tarefa. Então volto a dizer que neste tempo de pandemia, o medo não é caminho e o pânico só agrava a situação. Podemos nos fechar em nós, a criar uma pandemia psíquica, deprimente, que só iria sobrecarregar esta avassaladora pandemia viral. Ia fazer muito pior. O Advento convida-nos à libertação do Senhor que veio, que vem e está conosco e nos envia como Maria, a levar Jesus a todos e também aos ambientes humanos onde ele ainda não está. Temos de prosseguir a vida, embora não da mesma maneira, sabemos isso. Temos que usar a máscara, temos que usar o álcool, o desinfetante, temos que ter muito cuidado com os distanciamentos, mas temos que continuar. Temos de responder à vida que nos chama, a viver, sem ceder ao desespero e sem ficarmos degolados pelo desânimo, deitando a toalha ao chão, desistindo. Não te esqueças que somos convidados a viver em comunidade. Estamos vinculados a um movimento, a uma paróquia, a um grupo cristão, a uma comunidade. E temos que sentir esta vinculação como muito importante. Nunca podemos privatizar a nossa fé. Ela é íntima, mas é comunitária. Mesmo não podendo estar fisicamente perto, há uma miríade de formas de estar próximo. Hoje, por exemplo, inventamos esta. Não coloquemos ninguém em risco, mas a todos façamos sentir que entre nós prevalece Jesus Cristo. Está unido à tua comunidade. Como bispo te convido, faz sentir ao teu padre e à tua comunidade que estás vivo, que Cristo vive em ti, que estáis vivos, que sois uma família onde Cristo vive. Não façais um silêncio que possa parecer morte, ausência, desistência. Esse é um desencanto para os outros irmãos. Dá sinal de vida. Diz o teu adeus, assinala-te. Estamos aqui contigo. Caro Padre, estamos aqui contigo. Irmãos da nossa comunidade paroquial, estamos aqui convosco. Somos uma família viva. Termino pedindo a Jesus, pelas mãos de Maria, cada um de nós o tenha no seu coração como presépio e o consiga mostrar aos outros como dom e sendo um dom. Muito, muito obrigado pela vossa atenção.